Olá, sejam bem-vindos ao podcast Segurança com Liderança, um podcast sobre segurança do trabalho pela visão dos líderes. Aqui buscamos, através de conversas com executivos de grandes organizações, trazer suas visões e experiências sobre o universo da saúde e segurança do trabalho. Eu sou Francisco de Césaro, idealizador e apresentador desse podcast, junto do meu amigo parceiro, Tiago Esprícigo. Olá, Tiago, como você está? Olá, Francisco e ouvintes do podcast. É uma grande satisfação estar com vocês na construção deste conteúdo. Bom, e antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de convidar você a seguir nosso perfil do Segurança com Liderança no Instagram. Lá a gente publica algumas informações sobre os episódios, a gente publica alguns recortes e algumas informações a respeito dos nossos convidados. Você também pode acompanhar a nossa agenda e tudo mais. E quem nos ouve através da plataforma Spotify, gostaria de convidar vocês a seguir também o nosso programa. Basta entrar no Segurança com Liderança, procurar no Spotify e clicar em seguir. Assim que tiver novos episódios, vocês já vão ser notificados também. E no episódio de hoje, temos o prazer em receber o engenheiro Rodolfo de Souza Pinto, eleito um dos 100 mais influentes na área de energia no ano de 2019 e atualmente é diretor-presidente da Seta Engenharia, maior construtora do sul do país, e CEO da Araxá Solar, que é uma empresa pioneira na geração de energia solar no Brasil. Olá, Rodolfo, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um imenso prazer receber você por aqui. Obrigado, estou aqui à disposição. Bom, Rodolfo, e nos conte um pouco mais da sua trajetória profissional, né, como que foi sua formação, como que foi o início da sua trajetória profissional. Vamos lá, eu sou engenheiro civil de formação, formado em 1997 na Universidade Federal do Paraná. De lá para cá eu fiz uma carreira, nos meus primeiros 10 anos de formado, uma carreira executiva em algumas empresas. Trabalhei em vários momentos em empresas diferentes, sempre na área de infraestrutura e bastante focado na área de energia. E fazendo coisas bastante distintas. Comecei num laboratório de concreto, fazendo estudos de tecnologia de concreto. Depois passei por uma construtora, fazendo projetos, fazendo obras de implantação de infraestrutura. Em 2010, o Brasil passava por um momento muito importante, muito bacana na economia. O país estava crescendo, era o auge do crescimento, do período do Plano Real, onde teve o governo Fernando Henrique, depois o governo Lula. O ápice da economia foi naquele período 2008, 2009, e ali eu comecei a pensar em ter uma vida um pouco mais independente, uma vida um pouco mais empreendedora. E em 2010 eu tomei a decisão de sair da empresa que eu trabalhava e começar a fazer meus próprios negócios como empreendedor. Então, naquela fase de 2011 para 2012, eu fiz 2 movimentos importantes. O primeiro foi ficar sócio da Seta Engenharia. Isso aconteceu em 2011 para 2012. E o segundo movimento foi abrir e fundar a Araxá Solar no segmento de energia solar, que era um segmento bem novo no Brasil. Então, o segundo ciclo da minha vida profissional começa nesse período, então, e já se fazem 10 anos dessa trajetória. De lá para cá, a gente vem se consolidando como uma empresa bastante focada em infraestrutura na parte de energia e mais especificamente na parte de energias renováveis, com construção de usinas eólicas, PCHs e usinas solares. Rodolfo, e como você falou, você já rodou por algumas empresas e você está basicamente aí há 10 anos como sócio e atuando na Seta Engenharia. Então nos conte qual a sua visão, como você tem visto a evolução da segurança do trabalho nesse período, que já são basicamente 25 anos de experiência, correto? Exato, são 25 anos que eu tenho de formação, mais 5 anos estudando engenharia nesse período, então eu tenho envolvimento com a área de engenharia e construção aí por pelo menos 30 anos. E a minha visão é que a mudança ela é absolutamente brutal, é uma coisa impressionante, é da água para o vinho, a mudança de conscientização das pessoas com relação à importância da vida humana. Então você tem histórias folclóricas da época de construção de grandes projetos na década de 70, que brincavam que quando caía um funcionário na concretagem não dava para parar para não perder tempo. E essas coisas são meio folclore e um pouco da cultura como funcionava no Brasil.
Há 20, 30 anos atrás, ainda era um pouco assim. Eu me lembro de obras que se trazia funcionários do norte do país para trabalhar no sul, eles não tinham roupa, eles não tinham cobertor, porque era muito frio, eles não estavam acostumados. E você não dava muita bola para isso, eram momentos muito diferentes do que se vive hoje. Então, mais especificamente nos últimos 10 anos, tem uma mudança que ela é absoluta. Hoje, a vida humana ela tem um valor independentemente de quem seja, né? Então, o indivíduo ele tem muito mais valor, o que significa que no ambiente de construção você tem que tomar cuidados muito diferentes do que se tomava antigamente. O funcionário, o colaborador, ele não é um número, ele não é uma máquina para trabalhar para você. Ele é uma pessoa que tem família, que tem a sua vida e precisa ser respeitado. E as empresas, tanto os clientes, investidores, quanto as construtoras, mudaram radicalmente a forma de analisar e a forma de enxergar esse tema. E hoje você tem um nível de cuidado com as pessoas super sofisticado e super focado no bem-estar de todo mundo. E você falou, né, da sua carreira ali, trajetória, dos momentos, né, onde você passa de uma atuação por outras empresas para tornar-se empreendedor, né? E você citou a Seta Engenharia, a Araxá Solar também. A gente tem visto, né, o desempenho dessas empresas, né, como elas têm avançado, evoluído aí. E falando um pouquinho, né, para a gente ter dimensão, né, da grandeza das empresas, atualmente, quantas obras estão em andamento, o número de colaboradores que fazem parte, né, do quadro de funcionários e de colaboradores dessas empresas? Você poderia compartilhar conosco? Porque hoje a Seta e a Araxá estão juntas, como que tá? Não, a Seta ela faz obras em consórcio com a Araxá, obras de solar. Mas são independentes. São empresas independentes, têm estrutura de sócios independente, eu sou o responsável pelas duas operações. Mas elas só trabalham juntas em energia solar. A Seta faz outros tipos de obras sozinhas e a Araxá faz outros tipos de atividades sozinhas também lá no ambiente de energia solar. Hoje a gente tem 12 obras, são 5.000 colaboradores espalhados em 6 estados. E nesse sentido, como que é a cultura de segurança de vocês? Como que vocês têm tratado esse tema dentro da empresa? Como que tem funcionado aí a gestão de saúde e segurança dentro da organização de vocês? A gente vem tratando isso com muita seriedade desde muito tempo atrás, né? Desde que a gente fez a implantação da ISO de saúde e segurança, a gente vem cuidando de uma forma mais organizada, a gente vem evoluindo muito, a gente mudou muito, motivado pelos nossos clientes, isso é importante dizer, principalmente os clientes internacionais. Eles trouxeram para a indústria da construção brasileira uma cultura mais sofisticada e a gente aprendeu muito com esses clientes. Então dá para dizer que a gente passou por um processo muito grande de transformação. Então nós temos toda a parte documental, toda a parte legal, toda a parte de obrigações que a gente tem que cumprir, a gente cumpre rigorosamente tudo. E a grande mudança nossa nos últimos 2 anos é uma mudança de foco. Hoje a gente não foca mais em ter os procedimentos para cumprir. Eu não foco mais em ter o número de técnicos de segurança mínimos exigidos, porque tudo isso a gente já tem. A gente tem todos os procedimentos, todas as rotinas, todas as metodologias, todas as campanhas, tudo que você possa imaginar do ponto de vista de recursos alocados na segurança, nós temos tudo. Mas 2 anos para cá, a gente passou a enxergar que o mais importante é você garantir o engajamento das pessoas. Então, todo o nosso trabalho de melhoria no processo de segurança ele tem muito a ver com o engajamento das pessoas. Quer seja o engajamento das lideranças corporativas, da alta administração da empresa, quer seja a liderança dos executivos, do middle management, quer seja as lideranças das frentes de trabalho. Então, engajamento é efetivamente a palavra da vez aqui para a gente. A gente quer que todo mundo entenda a importância de proteger a vida dos outros, independentemente da sua atribuição dentro da empresa. E para isso, por mais que a empresa dê todos os recursos e todas as ferramentas, se os indivíduos, se os profissionais não estiverem engajados, não vai haver o sucesso do projeto como um todo. Então a gente foca muito hoje no tema do engajamento. Querer que cada um entenda a sua participação e a sua responsabilidade no assunto. E esse é um ponto interessante, que até a gente ia chegar.
a respeito das diferentes estratégias, diferentes imagino eu, para engajamento dos diferentes níveis de liderança. Então, quais são as estratégias basicamente que vocês têm usado para engajar essas lideranças? Começam na alta liderança, vai ter as lideranças de campo. Bom, além de muita conversa, porque a gente acha que comunicação é um dos principais vetores para você conseguir fazer o engajamento. A gente faz muita conversa em cima do tema. A gente criou 2 ferramentas. A gente tem um aplicativo de engajamento e tem um formulário de engajamento. Nas 2 ferramentas, basicamente, a gente obriga essa liderança, independentemente do nível que ela atua na empresa, a gente obriga a pessoa a se engajar. Porque o tema do engajamento, do engajamento em segurança, ele não é uma coisa que a gente espera que seja absolutamente natural. A gente sabe que a atividade fim não é essa, então a gente precisa criar meios para que as pessoas fiquem engajadas. Então, tanto no formulário de engajamento quanto no aplicativo de segurança, a gente cria rotinas onde diariamente as pessoas têm que entrar nessas ferramentas e preencher as ferramentas. E as ferramentas cobram temas de segurança. Por exemplo, você entra lá e tem que responder: o que você fez hoje com relação à segurança para a sua equipe? Se você não fez nada, você vai ter que responder que não fez nada. No dia seguinte, você vai fazer alguma coisa para poder responder o formulário. E fazer alguma coisa de engajamento significa fazer uma conversa, chamar o encarregado para um almoço para discutir segurança, fazer um DDS um pouquinho mais diferenciado com o tema de segurança, mas você sai da tua zona de conforto e vai se engajar no tema da segurança. Tem que estar na tua agenda, tem que ser prioridade, você não pode deixar para depois. A gente tem um lema muito importante, que é o do stop work voluntário, que em português a gente chama de... português é um nome bem legal. É um stop work, mas a gente tem um lema nosso em português. O stop work, ele é um programa que eu incentivo todos os funcionários a parar as atividades se eles se sentirem desconfortáveis com o tema da segurança. Então a gente está empoderando cada vez mais todo mundo na ponta a ter a percepção de segurança e automaticamente o tema fica muito mais amplo e naturalmente a gente vai melhorando o engajamento de todos. E o maior desafio é chegar lá na ponta ou convencimento da alta liderança ou é mais ou menos igual? O maior desafio é você conseguir que o tema esteja colocado no seu devido lugar em termos de relevância. Porque ao mesmo tempo que a gente faz reuniões de segurança, termina a reunião de segurança, a gente faz uma reunião de produtividade. E a gente cobra para o cara acelerar, para correr, para fazer a obra no prazo e tudo mais. Então são 2 mensagens muito distintas. Uma hora eu digo, faça tudo com calma, cuide da segurança. Na reunião seguinte eu cobro muito do funcionário. E isso é difícil de você conseguir que as pessoas entendam corretamente a mensagem. A mensagem ela não é óbvia, ela é faça tudo, mas faça tudo com segurança. Então esse entendimento que me parece um dos temas mais difíceis. Hoje, de maneira geral, você já enxerga um nível de consciência bastante sofisticado nas pessoas, mesmo quem vem de outras empresas para trabalhar conosco e tudo mais. O tema da segurança ele já tem um outro status. Porém, você tem que calibrar bem as mensagens. Então eu diria que como desafio maior, além do engajamento, é a comunicação. Como é que você transmite a mensagem que você quer transmitir. Só atende muita ou segurança ou produção, né? Quando na verdade tem que atender tudo. Exato. Segurança não é o item fim, né? As duas têm que andar juntas. Exatamente. Em relação, né, à atuação, né, Rodolfo, com os maiores players aí da área de geração de energia, o teu entendimento, né, frente a essas ferramentas que você colocou, o investimento em segurança é uma vantagem competitiva nesses casos? Ele ainda é. Eu acho que não o investimento em segurança em si, mas eu diria para você, não o investimento que a gente faz em segurança com campanhas, com recursos, com a contratação de profissionais específicos desse tema. Eu acho que o que tem sido um diferencial nosso é que a gente tem conseguido transmitir para os nossos clientes
que nós realmente acreditamos na segurança. Eu não faço hoje segurança na Seta ou na Araxá porque o cliente manda eu fazer segurança. Eu faço segurança nessas empresas porque eu não quero o ônus do acidente para mim, para minha consciência como ser humano e para minha empresa como responsável por essa contratação. Então hoje o nosso diferencial é esse, conseguir transmitir a eles essa nossa visão, que é uma visão genuína de cuidar das pessoas. Mas quem também não está preparado perde espaço, né? Nesse segmento privado, zero. Você pega os grandes investidores do Brasil, internacionais, você é o tema prioritário da agenda de todo mundo. Isso não tem dúvida nenhuma. E voltando à questão das lideranças, a área de construção civil, esses projetos de construção pesada da área de energia, são projetizados, né? Então acaba um, começa outro, e até ao longo do meio desses projetos a rotatividade muitas vezes acaba sendo grande. Qual é o modo assim, de vencer essa barreira de rotatividade para você implantar a cultura da sua empresa, vencer essa barreira que é a rotatividade, a projetização? E muitas vezes o cara que está trabalhando aqui, daqui a um ano já começou outro projeto, até os encarregados já são outros. Esse é um tema que é muito complicado de resolver, porque no final do dia, não só os projetos eles são em locais diferentes, como existe até uma exigência, normalmente, de você contratar a mão de obra local para incentivar aquela região da onde as obras são feitas. Então, mesmo que você quisesse levar todo mundo junto, você não conseguiria. Então, o fato de ter sempre pessoas diferentes trabalhando na empresa é uma regra e não é uma exceção. E daí volta ao tema inicial, que é muita comunicação e muito engajamento. Você tem que demonstrar, o engajamento ele ajuda você a demonstrar que a empresa em todos os seus níveis leva a segurança a sério. Então aquele funcionário que entra novo, se ele perceber que todo mundo leva a segurança a sério, ele também vai levar. Então o ponto é esse, como é que você cria esse engajamento natural das lideranças que você leva de uma obra a outra e como é que você comunica com todo mundo, comunicação verbal, não verbal, de comportamento, que você consiga que essas pessoas que cheguem numa cultura diferente percebam que o tema aqui é levado a sério numa outra dimensão. Rodolfo, e voltando um pouco ao tema dos diferentes níveis de liderança, quais são as responsabilidades desses níveis de liderança? O que muda em relação ao diretor da empresa, ao encarregado da frente de trabalho? Muda o nível da exigência que você faz, o que você espera, né? Muda o nível de expectativa. Existe uma obrigação básica de todo mundo, que é ficar vigilante ao tema independentemente do que faz. Então, se eu estou numa obra e eu identifico algum evento que possa comprometer a segurança, é obrigação tanto minha quanto de qualquer outro funcionário fazer uma intervenção e evitar que o problema aconteça. Evidentemente que quanto mais graduado dentro da companhia o profissional ele acaba assumindo obrigações mais relevantes de garantir que as suas equipes estejam todas motivadas. Mas é uma obrigação meio geral, porque o tema ele é relativamente simples do ponto de vista de objetivo, então você cobra de todo mundo e sofistica um pouco mais para os níveis mais superiores as cobranças e as demonstrações de ação no tema da segurança especificamente. Rodolfo, você havia comentado, né, dessa questão ali na pergunta dos desafios que se tem, com muitas vezes os projetos, né, começa um projeto novo, tem algumas regras ali, de não se conseguir que o time todo continue, né, e é um dos desafios que se tem ali para aculturar os colaboradores, né. Dentre as estratégias, né, tu colocou a questão da comunicação, né, como um pilar central aí, norteador, né, para fazer para levar a mensagem, né, até a ponta. De fato, né, com a grandeza ali, a quantidade de obras, o número expressivo aí de colaboradores, qual estratégia linkada junto à comunicação, né, se poderia estar associado, linkando, para que a mensagem chegue lá na ponta, para aquele colaborador novo que está entrando agora na empresa, local lá de uma cidade pequena, onde está acontecendo algum projeto, como que se pode associar essa questão, né, para que, de fato, a mensagem chegue até ele?
A gente tem várias camadas de comunicação. A comunicação, como eu disse, é uma das principais dificuldades. E a gente tem várias camadas de comunicação. Claro que a gente faz desde um DDS mais bem organizado, com agendas pré-estabelecidas, desde campanhas e campanhas semestrais de motivação em temas de segurança e outros temas, e vai subindo na complexidade do processo. Começa tudo por uma reunião que eu conduzo semanal, onde participam todas as obras por videoconferência, e nas obras estão presentes os engenheiros residentes e os encarregados de segurança e os técnicos de segurança. Essa é uma reunião semanal. Uma vez por mês, nessa reunião, a gente mede a performance dos indicadores de engajamento. Então, tudo começa por ali. Então, a gente tenta trazer um discurso único, que é coordenado por mim, que também é uma demonstração da importância que a empresa dá para o tema. E dali para frente a gente vai cascateando várias e várias outras formas de comunicação até chegar no DDS diário, que é a comunicação mais direta que o funcionário tem, que ele está ali na frente de trabalho pronto para trabalhar. Rodolfo, e agora indo para uma visão um pouco mais pessoal sua em relação à saúde e segurança, qual é a importância, né, pessoal do tema para você e o que te motiva aí buscar sempre uma melhor atuação em relação a esse tema? É um pouco aquilo que eu falei no começo. Você, independentemente do que você faz, do que você tem, você lida com seres humanos. E seres humanos, eles são, na essência, todos iguais. Então você não pode achar que você tem o direito, tem a prerrogativa de contratar alguém, pagar um salário e botar essa pessoa em risco. Não tem nenhuma lógica esse raciocínio. Então você olha para uma ótica mais humana, mais humana mesmo é a palavra, acho que é a melhor palavra, você não tem esse direito. Então, eu, na condição de empresário e responsável por esse grupo de pessoas, eu me sinto na obrigação de oferecer absolutamente todos os recursos e toda a estrutura necessária para que ninguém corra risco. Evidentemente que qualquer atividade tem risco, mas você não tem o direito de expor as pessoas a um risco desproporcional, um risco desmedido e um risco inconsequente. Então, a gente faz isso do ponto de vista moral, mas não só para dizer para os outros que a gente faz. Eu faço isso porque eu acredito muito. Tem um episódio que me marcou muito, foi o começo da pandemia. O começo da pandemia foi um evento onde todo mundo entrou em pânico, literalmente em pânico. Se você for lembrar lá o início da pandemia, quando falou agora a pandemia chegou ao Brasil e começou a contaminar todo mundo, ninguém sabia o que ia acontecer. E a gente viu que as pessoas se apavoraram. O que a gente fez? A gente montou um comitê de crise na empresa. Esse comitê de crise se reunia todos os dias com todas as obras, transmitindo o que estava acontecendo, a nossa percepção. Contratamos uma médica especialista que dava palestras, tirava dúvidas e tudo mais. Nessas reuniões com as obras, eu sempre pedia para chamar alguns funcionários para participar, para eles começarem a ouvir o que a gente estava falando, não só as lideranças das obras, mas chamava lá, chama um operador de uma máquina, chama um servente, chama um encarregado. E ali eles faziam muitas perguntas e mostravam muitas preocupações. Isso me chamou muita atenção, como a gente consegue influenciar a vida dessas pessoas, como eles gostam de ter a referência da empresa. Então, esse relacionamento que a gente teve mais direto com os funcionários foi muito marcante e mostra que as ações que a gente faz aqui de educação, de disciplina, de engajamento em temas como segurança, como saúde, que é o caso da Covid. Então a gente tem depoimentos de funcionários que levaram as práticas para dentro de suas casas, das suas comunidades. E isso marca muito. Então a gente tem 5.000 funcionários espalhados nos lugares mais remotos do Brasil e a gente pode ajudar muito essas pessoas. E eu acho que na segurança a gente já vem fazendo isso há muito tempo também. E isso tudo do lado individual, do lado pessoal nosso, é muito gratificante. Então acho que isso explica um pouco a nossa vocação e a nossa obsessão pelo tema, que deixou de ser uma obrigação para ter uma ISO, deixou de ser uma obrigação para ter um cliente satisfeito. Ele é uma obrigação nossa para nós estarmos com nós mesmos satisfeitos e bem fazendo o que a gente faz. Essa parte da pandemia, eu lembro que acompanhava nas redes sociais e
o pessoal da comunicação postava, e o depoimento do pessoal era bem legal. Vocês foram premiados, inclusive, acho, com alguma... A gente ganhou um reconhecimento aí da revista, uma revista de saúde e segurança. Proteção. A revista Proteção, com relação a gente montou um aplicativo também. Então a gente tem até hoje um aplicativo funcionando, que todo dia de manhã, todos os funcionários no seu telefone celular, eles respondem um checklist se estão sentindo algum sintoma, se tem alguma sensação de mal-estar, se estiveram com alguém que teve a doença ou que está com sintomas da doença. Isso, mais do que ter a informação em si, era para lembrá-los que tem que cuidar da saúde, lembrá-los que tem que cuidar da segurança. Fizemos um aplicativo, fizemos diversas campanhas dentro da obra, campanha com as famílias, campanha nas comunidades. Então isso foi um trabalho muito intenso e de fato a gente teve vários feedbacks muito gratificantes e deu para perceber a importância das nossas ações na vida de cada um desses indivíduos. Isso é muito legal. E esse pessoal que participava das reuniões era operacional mesmo? Era operacional, mas não era assim não era uma grande audiência. A gente pedia para chamar algumas pessoas, era uma sala que participava em cada obra, eram umas 20 pessoas, mas todo mundo tinha um tempo para fazer perguntas, então todo mundo podia tirar suas dúvidas. A gente tinha médicos que a gente trazia semanalmente para fazer lives para explicar mais tecnicamente sobre a doença, comportamento, como é que fazia para lavar roupa, como é que fazia para não contaminar a família, para chegar em casa, questão como é que usava o álcool gel, a diferença do sabão, lavar a mão com sabonete ou passar álcool gel, enfim, coisas bastante primárias e coisas mais sofisticadas, como o que era o vírus, como é que ele contaminava e assim por diante. Mas foi um trabalho que mostrou que a gente tem uma obrigação de estar mais na ponta e ajudando essas pessoas que estão na ponta. E isso tem muito a ver com a parte de segurança também, porque na segurança a gente faz a mesma coisa e com certeza os funcionários levam muito disso para suas vidas pessoais. Né? Eu acho que o problema da segurança muitas vezes é empurrar os procedimentos, as coisas goela abaixo, né? Acho que o pessoal se sentir ouvido deve ter dado bons resultados. Porque por mais que sejam poucas pessoas, isso permeia lá dentro da obra, né? O objetivo era esse, que o discurso deixasse de ser um discurso que fosse passando como um telefone sem fio, mas fosse uma coisa que um contato mais direto. Estamos aqui, estamos preocupados, temos aqui um grupo preocupado que envolve toda a diretoria da empresa e ficamos ouvindo e ficamos resolvendo casos bastante individuais, dando feedback, dando retorno. Quando a gente não sabia, na reunião seguinte a gente trazia as explicações e assim por diante. Rodolfo, em relação, né, no aspecto de saúde e segurança, você falou um pouco aí de um fato marcante, né, que foi o início da pandemia. Tu recorda de qual foi o maior desafio, né, que você enfrentou em relação à segurança do trabalho? Na pandemia, se diz? Na carreira. Eu acho que a pandemia foi um dos mais desafiadores, mas acho que aqui é uma resposta meio óbvia, né? Com certeza a pandemia ela é uma coisa para a gente. Na época a gente tinha acho que 2.700 funcionários quando começou e foi realmente assustador, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E a gente ficou muito preocupado. Então a gente não sabia se ia ter disponibilidade de hospital, qual que ia ser o impacto para uma comunidade como a nossa, que tinha vários alojamentos. Então aquilo foi muito marcante e eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho relativamente bem feito, com bons resultados. De maneira geral, assim, na minha carreira como um todo, eu acho que o principal desafio é conseguir mudar essa cultura, conseguir transmitir para as pessoas que aqui na Seta, principalmente na Seta, que tem o maior volume de funcionários, a segurança não é uma obrigação contratual, ela é uma obrigação moral. E acho que esse é um desafio que não tem fim, esse é um desafio que você tem que estar alimentando sistematicamente. Os desafios técnicos de obra eles são todos remediáveis, então eu não vejo eles como grandes problemas, mas esse tema de você garantir uma cultura genuína de segurança, eu acho que é um desafio que não está resolvido até hoje, mas é o principal desafio que a gente tem e é onde a gente bota todas as nossas energias. Rodolfo, e para finalizar nosso bate-papo, a ideia do nosso podcast surgiu justamente para a gente abrir uma janela, né, uma oportunidade de comunicação sobre segurança do trabalho com as lideranças. Né? A área da segurança, a comunicação está muito pautada no tradicional, falar de EPI, falar de CIPA,
de programas de saúde e segurança. Então a gente entende que se tiver algum diretor de contrato, algum engenheiro de produção nos ouvindo, a gente atingiu o sucesso. Então, se tiver que deixar uma mensagem em relação à saúde e segurança para esse pessoal, que mensagem que você deixaria? Eu acho que dá para puxar um gancho da própria pandemia, né? A pandemia mostrou para todos nós a fragilidade da vida, de maneira geral, a fragilidade do planeta, a fragilidade individual de cada ser humano. E isso despertou muito nas pessoas essa percepção de que as coisas são muito, muito, muito frágeis. Então, eu acho que o ponto principal para quem vive esse ambiente da construção, da indústria pesada principalmente, é que o valor da vida ele tem que ser adequadamente medido e levado em consideração. Você não pode mais ter um colaborador, um profissional, como sendo um elemento quase que de consumo numa obra. Isso não existe mais. A vida ela é muito mais valorosa do que isso, ela tem que ser muito mais respeitada do que isso. E quando você está no ambiente da construção, você tem que criar efetivamente as condições para que isso seja verdade. Normalmente as obras são complexas, são ambientes inóspitos, difíceis de você ter lá um local agradável, porque sempre são ambientes mais duros de trabalhar, mas nem por isso você tem que abrir mão da importância de cada indivíduo. Então acho que como mensagem geral é isso, respeitar todos os indivíduos, independentemente do que fazem, como seres humanos, porque somos todos absolutamente iguais e merecemos todas as oportunidades iguais, quer seja o empresário, quer seja o executivo, quer seja o funcionário que está fazendo o trabalho laboral. Todos têm absolutamente o mesmo direito de ter, de ter um ambiente para trabalhar absolutamente seguro e principalmente saudável. Bom, Rodolfo, então podemos encerrar aqui nosso bate-papo. Gostaria de agradecer muito a sua participação, você tirar um tempo na sua agenda para conversar conosco, para falar sobre saúde e segurança. Tenho certeza que as pessoas que nos escutarem aí vão ter um bom conteúdo para poder refletir aí sobre o tema da saúde e segurança. E aproveito aí a convidá-los novamente a nos acompanhar, nos seguir no Spotify e também nas redes sociais, especificamente aí no Instagram, que é onde a gente tem postado. Tá bom? Obrigado novamente, Rodolfo. Obrigado a todos. Um abraço. Maravilha, obrigado a vocês aí, que sucesso aí nas carreiras aí que eu acompanho há bastante tempo. Valeu, brigadão, Rodolfo. Também agradecer aí pela disponibilidade e por participar desse projeto aí. Brigadão.